O batismo é necessário para a salvação ou é apenas um ritual legalista? Quem deve fazer o batismo e qual é o objetivo do batismo em primeiro lugar? Estas são apenas algumas das muitas questões que envolvem o batismo. Alguns veem-no como um passo necessário para a salvação. Outros veem-no como um legalismo flagrante. Alguns dizem que qualquer pessoa pode batizar. Outros entendem que só os ministros ordenados o devem fazer. Alguns baptizam crianças, enquanto outros dizem que não, os candidatos têm de ser adultos. Haverá uma forma de resolver esta confusão? É possível compreender o tema do batismo e o verdadeiro significado que lhe está subjacente? A resposta é sim. E hoje, no Mundo de Amanhã, vamos mergulhar neste assunto e descobrir o que a Bíblia diz sobre este importante tema. Precisamos de saber como separar a mera tradição da verdade. Bem-vindo ao Mundo de Amanhã, onde o ajudamos a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. De tempos a tempos, recebemos perguntas dos telespectadores sobre questões doutrinárias. Poucos temas bíblicos causam tanta divergência de opinião como o batismo. E, no entanto, o batismo é uma doutrina fundamental para os cristãos do Novo Testamento. Como o autor de Hebreus observou em Hebreus 6, versículos 1 e 2, deixando, pois, a discussão dos princípios elementares de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Portanto, o batismo é importante. Mas o que queremos dizer exatamente quando falamos de batismo? E isso nos leva à primeira pergunta que vamos examinar hoje. Número 1. Qual é o propósito do batismo? Para responder a esta pergunta, temos de compreender primeiro o verdadeiro significado da palavra batizar. A palavra inglesa baptize é, na verdade, apenas uma forma anglicizada da palavra grega batizo, e batizo significa mergulhar ou afundar. Esta é a palavra grega que se refere ao batismo no Novo Testamento. Por outras palavras, no seu fundamento mais básico, batizar significa submergir e ficar debaixo de água. Isto pode ser uma surpresa para si se tiver crescido numa igreja que baptizava por aspersão ou derramamento. Mas veremos o significado disso à medida que formos avançando. Primeiro vamos ver um exemplo literal de como o batismo era feito no Novo Testamento. Observem o exemplo de Filipe e o eunuco etíope, que começa em Atos capítulo 8 e versículo 36. E, indo eles pelo caminho, chegaram a um pouco de água e o eunuco disse: Veja, aqui há água. Que impede que eu seja batizado? Disse Filipe: Se crês de todo o coração, pode ser batizado. E ele respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ordenou que o carro parasse. Então Filipe e o eunuco desceram à água e ele o batizou. Reparem, tanto Filipe como o eunuco desceram à água. Isso é imersão. Continuando no versículo 39, agora, quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. Então eles desceram na água e depois subiram da água. É claro que isso está falando de imersão total. Agora, por que isso importa? Bem, há um grande significado no batismo por imersão. Que significado é esse? Na sua essência, o batismo é um símbolo de morte. Percebam o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 6 e versículo 3. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Quando entramos na água, estamos figurativamente morrendo. Devemos deixar morrer o velho homem ou a velha mulher. Devemos abandonar os nossos pecados passados, os nossos hábitos, as nossas maneiras de pensar e de fazer as coisas. Devemos então ser levantados da água, prontos para aprender um novo caminho. Continuando em Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o que é que o batismo nos ensina? Bem, é sobre morrer para o eu. É isso que temos de fazer quando somos baptizados, morrer para o eu. Percebam o que Paulo escreveu em Gálatas 2, 20, e eu vou ler na versão King James. Eu estou crucificado com Cristo. Todavia, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se procuramos o batismo,
Isso significa que queremos ser perdoados dos nossos pecados, e isso é verdade. Mas também é muito mais do que isso. Significa que queremos mudar a nossa vida, queremos ser diferentes, e pelo poder do sacrifício de nosso Salvador, Jesus Cristo, e pelo recebimento do Espírito Santo, podemos ser diferentes. É por isso que Jesus instruiu os seus apóstolos a baptizarem por imersão, porque a imersão pode lembrar-nos que devemos ser crucificados com Cristo e mortos para o nosso passado. Ora, o batismo por si só, o simples facto de passarmos pelo ato, não significa que estejamos conquistados e entregues a Deus. Mas se deixarmos que o modo do batismo nos ensine sobre o propósito do batismo, isso pode mudar a nossa vida. E isso leva-nos à nossa próxima pergunta, número 2. A doutrina do batismo é apenas um ritual legalista? Alguns veem qualquer ação que um crente deve fazer em obediência a Deus como legalista. Qualquer ato que você deve fazer que é exigido para a salvação está de alguma forma ganhando a salvação. Então, o batismo é um ritual legalista? Tal como na resposta anterior, o batismo é muito mais do que um simples ato físico. Tem um profundo significado espiritual para o cristão, se estivermos verdadeiramente arrependidos e rendidos a Deus. Considere outra coisa. Hoje em dia, há um número crescente de pessoas no cristianismo tradicional que dizem que tudo o que temos de fazer para sermos salvos é legalismo. Mas se isso é verdade, se uma pessoa não tem que guardar nenhum mandamento de Deus, então ela pode viver uma vida de mentiras, trapaças, roubos e até assassinatos e ainda assim ser salva. Mas não foi isso que o apóstolo João escreveu em 1 João 3,15. Quem odeia o seu irmão é um assassino. E tu sabes que nenhum assassino tem a vida eterna a permanecer nele. Não é legalismo obedecer aos mandamentos. É simplesmente fazer o que Deus diz, e Deus não dará vida eterna a ninguém que não faça o que Ele diz. A crença em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é absolutamente vital para se tornar um verdadeiro cristão. Temos de ter fé no seu sacrifício pelos nossos pecados e temos de desenvolver uma profunda apreciação pelo que Ele fez por nós. Temos de acreditar nele e invocar o seu nome e a sua fé, se quisermos receber a salvação dos pecados. Como Paulo escreveu em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 13, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, onde é que o batismo se encaixa? Bem, temos de juntar todas as escrituras. Nós não construímos uma doutrina fundamental em torno de uma ou duas escrituras e deixamos o resto de fora. Então, o batismo, juntamente com a fé e a crença, é necessário para a salvação? Essa é uma boa pergunta. Vamos deixar que a maior autoridade nesse assunto responda à pergunta. Trata-se, é claro, de Jesus Cristo, nosso Salvador. E reparem no que ele diz em Marcos 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, observe isso, será salvo, mas quem não crer será condenado. O que Cristo disse? Quem crer e for batizado será salvo. Ora, o batismo por si só não é um método mágico e místico de obter a vida eterna pelo seu próprio ato. Não, nada poderia estar mais longe da verdade. Por outro lado, o batismo é um requisito para a salvação, de acordo com o nosso Salvador. Mas para que ele seja eficaz nesse sentido, deve ser acompanhado de fé, confiança e crença no sacrifício de Jesus Cristo por nossos pecados. E deve ser acompanhado por um profundo apreço por seu papel como nosso Salvador pessoal e um compromisso de obedecê-lo em tudo. Portanto, o batismo não é um ritual legalista e sem sentido. É uma expressão exterior de uma convicção interior. Por outras palavras, nós acreditamos e invocamos o nome de Cristo. Nós confessamos nossos pecados e nos arrependemos deles. Isso significa que deixamos de pecar e passamos para o outro lado. Mudamos. E depois, na fé, somos obedientes a Jesus como nosso Senhor e Mestre, conformando cada parte da nossa vida a Ele e à sua vontade. Por isso, precisamos da fé e do batismo. Não é uma coisa ou outra, são ambas. Além disso, precisamos de nos arrepender profundamente dos nossos pecados e depois precisamos da imposição das mãos para receber o Espírito Santo. Encontramos esta explicação em Atos 2. Este capítulo mostra que Pedro deu um sermão no dia de Pentecostes, dizendo à multidão que eles eram culpados pela morte do Messias. Repara na resposta deles em Atos 2:37.
E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Homens e irmãos, que havemos de fazer? Esta deve ser também a nossa reação. Quando nos damos conta de que somos pessoalmente responsáveis pela morte de nosso Salvador, devemos ficar com o coração apertado. Como eu disse, devemos ficar profundamente comovidos e devemos estar prontos para ouvir e aprender sobre o que Deus quer que façamos. Eles tinham essa atitude humilde. Percebam qual foi a resposta de Pedro em Atos 2:38. Disse-lhes então Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Acreditamos no nosso Salvador, confessamos com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor e Mestre, e depois agimos com fé. Arrepende-se, é batizado por imersão, e na fé, recebe o Espírito Santo pela imposição das mãos. O batismo é o resultado da crença na fé. É uma expressão exterior de uma convicção interior. Outra questão que por vezes surge é a número 3. Quem deve batizar? Há muita confusão sobre esta questão. Alguns pensam que qualquer pessoa que queira pode batizar. Alguns até acreditam que se podem batizar a si próprios. Mas em vez de usarmos apenas a nossa imaginação, vamos olhar para a própria Bíblia. Vamos olhar para ela em busca de orientação. Quando Jesus ordenou aos seus discípulos que pregassem o Evangelho, também os mandou curar os doentes, expulsar demônios e batizar. Mas não era qualquer um que estava autorizado a fazê-lo. Encontramos isto explicado no livro de Actos. Filipe era um diácono, ordenado em Actos, capítulo 6, e em Actos, capítulo 8, foi a Samaria e pregou Cristo. Baptizou muitas pessoas, incluindo Simão, o feiticeiro que na altura parecia ser sincero e arrependido. Mas note-se que só os apóstolos tinham autoridade para lhes impor as mãos para receberem o Espírito Santo. Continuamos a história em Actos 8, versículos 14 a 17. E os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque ainda não tinha caído sobre nenhum deles. Tinham apenas sido baptizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Foi só quando os apóstolos impuseram as mãos sobre eles em oração que essas pessoas receberam o Espírito Santo. É assim que o recebemos. Não é apenas por acreditar no seu coração. Arrepende-se dos seus pecados em obediência a Jesus Cristo. Pedimos o seu perdão com fé. E então você deve ser batizado para a remissão dos pecados. E então você tem as mãos impostas sobre você para receber o Espírito Santo. Simão, o feiticeiro, reconheceu isso muito claramente, e por isso ofereceu-lhes dinheiro para ter também essa autoridade. É claro que os apóstolos recusaram. Então quem deve batizar? Apenas aqueles que foram devidamente ordenados para o ministério de Jesus Cristo. Claro que, quanto à questão de poder batizar-me a mim próprio, a resposta é claramente não. Não há registro de ninguém nas Escrituras que se tenha batizado a si próprio. E batizar-se a si próprio iria contra o princípio de que é preciso alguém que já entregou a sua vida a Deus e foi ordenado para o ministério para batizar. Seria uma contradição dizer que alguém estaria autorizado a batizar-se a si próprio. É puramente fruto da imaginação humana, não seguindo a instrução que nos foi dada por Jesus Cristo. E isso nos leva talvez à questão mais importante de todas. Essa é a número 4. Por que é que se deve ser batizado em primeiro lugar? Nós discutimos o propósito do batismo, que ele não é apenas um direito legalista e que ele deve ser feito apenas por aqueles que estão autorizados a batizar. Mas por que precisamos ser batizados em primeiro lugar? Bem, todos pecaram. Nós encontramos isso em Romanos capítulo 3, e versículo 23. Percebam o que Paulo escreveu. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós ganhamos a pena de morte pelos nossos pecados. Isso é encontrado em Romanos, capítulo 6, e versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que é que nós fazemos? Ficamos sem esperança, à espera da morte eterna, para nunca mais viver? Jesus Cristo veio a esta terra para viver uma vida humana e depois morrer pelos pecados de toda a humanidade. Isso significa que ele morreu por si e por mim, e por todos os outros seres humanos que já viveram ou viverão. Por isso, temos a oportunidade de ver os nossos pecados perdoados,
mas não é uma graça barata que recebemos apenas por termos um sentimento no nosso coração ou por confessarmos as palavras certas com os nossos lábios. Não, temos de ter uma mudança profunda e transformadora na nossa vida. Temos de compreender que quebramos a sua lei eterna e que, por causa disso, trouxemos sobre nós a pena de morte. Temos de compreender que somos responsáveis pela morte do Salvador, tal como aqueles que ouviram o sermão de Pedro no dia de Pentecostes. E então devemos comprometer nossas vidas a viver de acordo com a lei real de Deus, a lei da liberdade, como diz Tiago 2, 8 e 2, 12. Não se trata de acabar com a lei de Deus, mas sim de aprender a obedecer à lei de Deus e ser libertado da pena de a violar. E parte do processo é o ato de fé do verdadeiro batismo cristão. Vamos ler o que Jesus disse aos seus discípulos após a sua ressurreição, antes de ascender de volta ao Pai. Nós encontramos isso em Mateus 28 e versículo 18. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jesus disse que somos baptizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns veem uma contradição com outras passagens que dizem que devemos ser baptizados em nome de Jesus Cristo, mas não há contradição. Sim, devemos fazer todas as coisas em nossa vida como um cristão verdadeiramente arrependido em nome de Jesus Cristo. Paulo escreveu isto em Colossenses, capítulo 3 e versículo 17. Tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Nossas vidas inteiras devem estar sujeitas a Jesus Cristo como nosso Senhor e Mestre, e devemos ser baptizados em seu nome, pela sua autoridade, por aqueles que são enviados e ordenados para o fazer. Mas o que significa ser batizado em ou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, isto não é uma trindade. O Espírito Santo não é uma pessoa divina, mas é o poder de Deus. Mas o Pai e o Filho constituem de fato a família divina. Deus está a dar-nos a oportunidade de nascermos na sua família divina na ressurreição. Pense nisso. Não seremos como os anjos. Não seremos espíritos desencarnados. Nós estaremos na família de Deus. E é por isso que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, expressar fé em Jesus Cristo. É por isso que somos baptizados como uma expressão externa da nossa crença e obediência, porque nos estamos a preparar para pertencer à família de Deus. As Escrituras mostram que a igreja vai casar-se com Cristo na sua volta, sabiam disso? Lemos sobre isso em Apocalipse capítulo 19 e versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as obras de justiça dos santos. Estamos a preparar-nos para casar com Cristo. Por outras palavras, no batismo, entramos numa aliança matrimonial. Estamos a comprometer-nos com o nosso Salvador a sermos fiéis, verdadeiros e comprometidos com Ele para sempre. E não apenas por toda a vida, mas por toda a eternidade. Agora, alguns perguntam, devemos batizar crianças ou mesmo bebés? Mas quando se compreende que um candidato ao batismo está a entrar numa aliança matrimonial, esta não é uma decisão para crianças. Elas ainda não estão no ponto em que podem compreender plenamente questões como pecado, arrependimento e fé para assumir esse tipo de compromisso. E ainda não atingiram a idade da responsabilidade. Mesmo na sociedade, não esperamos nem permitimos que as crianças tomem decisões adultas e para toda a vida até atingirem uma certa idade e maturidade. Ou pelo menos, não deveríamos. Então, por que ser batizado em primeiro lugar? É o momento em que entramos num pacto com o nosso Criador, para o seguirmos aconteça o que acontecer, muito para além de um mero ritual legalista ou de uma cerimônia vazia. Não deve ser feito de ânimo leve. É fazer um pacto com o nosso Criador para sermos dele para toda a eternidade. Talvez se encontre numa encruzilhada na sua vida. Talvez esteja a ouvir as palavras que estamos a dizer no mundo de amanhã e reconheça que elas coincidem com as Escrituras. É a verdade. Talvez tenhas chegado a um ponto da tua vida em que estás cansado de seguir o teu próprio caminho e queres comprometer-te a viver à maneira de Deus.
Não se engane, o batismo não é apenas uma decisão rápida. Não é uma questão de se afundar e riscar da sua lista. Não é apenas uma forma rápida de nos acertarmos com Deus e seguirmos alegremente o nosso caminho. Os nossos representantes explicarão que o batismo é o ponto de partida para uma nova forma de vida. Trata-se de vencer o pecado, render-se a Deus e comprometer-se a obedecer-lhe em tudo com fé e crença. Trata-se de se tornar parte do corpo de Cristo, a sua igreja. Trata-se de ser chamado pelo Pai e de responder a esse chamamento. Como Jesus explicou em João: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Esperamos e rezamos para que Deus esteja a abrir os seus olhos para o que o batismo pode significar para si na sua vida. Olá a todos, obrigado por assistirem. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Nós, aqui no Mundo de Amanhã, queremos ajudar-vos a compreender o vosso mundo através das páginas da Bíblia. Então, se você achou útil e quer aprender mais, certifique-se de obter sua cópia gratuita do nosso guia de estudo, Batismo Cristão, seu real significado. Basta encomendar online em omundodeamanha.org. Será enviado para si de forma totalmente gratuita. E lembrem-se de gostar e subscrever o nosso canal para não perderem mais nenhum vídeo. Até a próxima!